As colinas estão vivas com o som da música. Essas são as primeiras palavras cantadas magistralmente por Julie Andrews ou Fräulein Maria enquanto corre pelas belas montanhas austríacas. Uma das cenas mais icônicas do cinema e também a que gerou um dos melhores memes abre o filme que apresentou a atriz ao mundo e ainda hoje é amado por qualquer pessoa que tem um mínimo de decência e vergonha na cara, né? Porque, olha, quem não gosta de Yodel, bom sujeito não é. Nunca foi a Viena pra tomar um café, sei lá. Boa, assim. boa. É sobre esse filme, A Noviça Rebelde, que eu e Luigi Marnotto falaremos neste Cine Quinto. Roda a vinheta. Antes de começar, eu queria avisar que este vídeo está em todos os canais, sem censura. Então, se você está aqui no YouTube e não quer essa coisa chata de ficar cortando palavra, a gente está no X e no Telegram do Quinto Elemento, né? E tá sem censura nenhuma. Se você quiser ouvir lá, pode ir. Se não, continue por aqui, mas aí você vai ter essa censura do YouTube chata pra caramba. Outra coisa, vai ter spoiler. E esse filme, eu sugeriria você assistir antes, tá na Disney Plus, vai lá assistir. Vai assistir, porque esse filme você tem que ver a primeira vez, assim, sem nada, depois você volta aqui, porque é o melhor filme já feito na história do universo, de todos os universos paralelos. Do audiovisual universal. Universal, exatamente. Sim, meus amigos, é hoje, finalmente falaremos sobre o filme dos filmes, o melhor filme já feito na história do cinema, como eu acabei de falar, e não me interessa se você vai duvidar da minha masculinidade por isso, e é muito justo até que duvide. Eu acho que né? sim. Não tem problema nenhum. Mas hoje falaremos então da Noviça Rebelde, que não é um filme qualquer, é o filme. É isso aí, né? É isso aí. Então é isso. Acabou, Pronto, muito acabou, obrigado. Não precisa mais Até nada. Tá falado o necessário, né? O Bom, resto é bobagem. Pra quem não sabe, eu vou falar rapidamente. A Noviça Rebelde é um musical que narra a história de Maria, uma jovem noviça alegre, sonhadora e pouco disciplinada que deixa o convento para se tornar governanta dos 7 filhos do rígido capitão Von Trapp, um marinheiro austríaco que andava macambúzio pela morte da sua primeira esposa. Com o seu amor pela música e espírito contagiante, Maria transforma a vida da família, trazendo alegria e, nas palavras do próprio capitão, você trouxe a música de volta a essa casa. Não fala muito, senão eu choro. Essa cena é muito... Enquanto os sentimentos inesperados surgem entre ela e o capitão, que estava comprometido com uma rica baronesa, a família toda enfrenta a crescente ameaça da Alemanha nazista e precisa fazer escolhas para preservar a sua liberdade. Uma jornada de amor, união e resistência embalada por canções inesquecíveis. É isso mesmo? É isso mesmo, essa clichêsada toda aí, né? Pois é, né? Como é que pode, né? Pois é, mas por isso, a gente já falou isso, não sei de que filme, acho que foi do Casablanca, que tem alguns clichês ali. Sim, sim. E às vezes o clichê deixa o filme lindo, né? Deixa legal. Isso depende de como você usa o clichê, fica bacana. Fica o clichê, ele existe por algum motivo, né? Também, exato, né? Exatamente. Não é de fora. E tem uma curiosidade, assim, pra mim, que foi pra mim, é que a primeira vez que eu vi o filme, eu achei que ele acabava num dado momento. Porque o filme é longo. Você precisa de... Não parece, mas é. Não parece mesmo. Você não sente. Mas aí dá tudo certo. Deu certo. Acabou o filme. Eu quando vi... Sim, todo mundo... Porque eu também achei que era o final. Porque é engraçado, porque quando eu vi, eu era um garoto, né? Esse filme acho que chegou aqui no Brasil em 66, talvez. O Oscar eu acho que foi 66 ou 65. Então, ele demorava um pouco para chegar no Brasil, né, os filmes. Então ele deve ter chegado aqui em 66. Eu era um garoto quando fui assistir e pouco sabia da história do nazismo, da Segunda Guerra. Sim. Eu era um menino, né? Ali foi a primeira vez que eu tomei contato e entendi o que era aquela suástica. A aranhazinha. A aranhazinha. Porque, né, você via, tava lá no meio do... E aí, quando você acha que acabou o filme, começa, na verdade, o momento mais aventureiro, mais dramático do filme, né? É uma aventura depois, né? E é espetacular, esse filme é demais de bom. Ele sofreu muito preconceito, primeiro porque é um filme meio... assim, porque é musical, né? Exatamente. Musical, Julie Andrews, né? Julie Andrews, que tá maravilhosa nesse filme. Minha segunda namorada, minha primeira foi a Audrey Hepburn, a segunda foi a Julie Andrews, que tirou a Audrey do trono.
Aliás, tem uma história boa sobre a Julie Andrews e a Audrey Hepburn, que eu nunca sei que filme, porque tem a ver com Mary Poppins, Noviça Rebelde, Julie Andrews e Audrey Hepburn. Só isso que eu sei, mas qual é você que conhece? Não, a história é a seguinte, Noviça Rebelde eu acho que é anterior ao My Fair Lady. Na verdade, isso eu não sei nem se você sabia, porque eu não sabia quando fui pesquisar. A família Van Trapp, na real, eles viviam na Áustria, obviamente, e fugiram realmente, teve essa história deles fugirem, não foi pelas montanhas. Eram cantores. Eram cantores, sim, cantavam. O capitão não cantava com eles, não era cantor junto. Ele só era... Estraga. Sinto muito. Ele era da realidade, estraga tudo. Aliás, dizem que ele era um bonachão com as crianças, gente fina. E a disciplinadora era a Maria, era invertida. O que seria natural, né? Porque ela mãe ser mais... e ela vem de um convento, né? Sim, religioso, cristão, católico. Mas assim, depois eu vou contar um pouco a história real, como é que foi, que eu também dei uma olhada. Mas o lance é que eles fizeram sucesso na Áustria. Depois... o próprio Hitler pediu para que eles se apresentassem para ele, exclusivamente na rádio, num aniversário, sei lá, uma coisa assim. E eles recusaram, já era uma terceira coisa que eles estavam meio que recusando. E foi por isso que eles saíram Tiveram que fugidos. E eles fugiram de trem, né, pela Itália, não foi pelas montanhas, e depois foram para os Estados Unidos. Só que eles já tinham feito um certo sucesso na Áustria antes, né, tanto é que o Hitler queria que eles cantassem para ele. E depois fizeram um grande sucesso nos Estados Unidos. E essa história, depois da guerra, lá no final dos anos 30, eu acho, ou talvez até mais. Depois da guerra, depois dos anos 40. Depois de 45. Depois dos anos 40, quer dizer. Lá pelos... entre 40 e 50. Na verdade, talvez seja até mais pra frente. Bom, independente da data, eles... Na Alemanha fizeram a família Van Trapp, depois a família, uma comédia sobre eles, e depois a família Van Trapp vai para América. Sei lá, tem dois filmes nacionais que fizeram sucesso. Filme alemão, filme nacional alemão, né? Sei. Filmes alemães que Nacional fizeram sucesso. Socialista. Não é o caso. Já tinha passado a guerra. E que fizeram sucesso na época lá. E depois eles foram para os Estados Unidos e já tinha peça de teatro. Ou seja, quando o filme... Por isso que você falou, eu não sei se o filme foi antes ou depois, mas na verdade, a história dos Von Trapp, eles fizeram sucesso depois nos Estados Unidos também, gravaram pela Universal vários discos. Você não sabia. Exatamente, antes do filme. E aí, quando fizeram o filme, então já era uma história meio conhecida. Sim, aí você entra na sua história. Agora. Parece que foi baseado num livro, né? Da própria Maria. Nas memórias dela. As memórias da família. Que ela, inclusive, também vendeu as memórias lá na Alemanha, vendeu os direitos das memórias e não ganhou um por causa do filme. Todo sucesso. Ganhou muito pouco. Olha só. Se ganhou, foi bem pouco. Poxa. Então, mas o lance da Audrey Hepburn, a minha primeira namorada, e a segunda, Julie Andrews, é que Ai, caraca, mini AVC de novo. Então o lance é o seguinte, a My Fair Lady, que era com a Audrey Hepburn no cinema, no teatro era com o Rex Harrison, que contracenou com ela no cinema, com a Audrey Hepburn, e a Julie Andrews. Então no teatro a Julie Andrews era a My Fair Lady. Fazia o papel da Eliza. E aí, quando foi pro cinema, o produtor lá falou assim, mas essa menina aí, muito nova, falando da Julie Andrews. E chamou a Audrey Hepburn. E ele falou, ela canta bem e tal, chama a Audrey. Mas a Audrey Hepburn não é uma grande cantora, não era nem cantora. Sim. Então ela foi dublada, na verdade, por coincidência, pela Madre Superiora de... Nossa, confusão. Pela Madre Superiora da Noviça Rebelde. Da Noviça Rebelde. A cantora que é a Madre Superiora. O resultado é que eles estavam apostando no Oscar de melhor atriz desse musical do My Fair Lady. E a Julie Andrews, no mesmo ano, foi convidada para cantar no Mary Poppins. E a Julie Andrews acabou levando o Oscar de melhor atriz no mesmo ano, e a Audrey não levou. Por isso que eu troquei ela pela... E o pior é que, nesse ano, o My Fair Lady levou todos os Oscars, menos o de melhor atriz. Eu dei uma olhada lá. Todos os Oscars, os maiores, melhor filme, melhor direção. Eu acho que o Rex Harrison ganhou o melhor ator também. E ela, na hora da melhor atriz, estava todo mundo esperando que seria a Audrey Hepburn. E no final, a Julie Andrews, por Mary Poppins, ganhou. E
Tudo Não isso. sei se deu para entender a história, porque foi Não, um pouco deu, confusa, mas deu, né? bem, Tudo bem. bem. O editor dá um jeito. E aí, no caso da Noviça Rebelde, a Audrey Hepburn também foi cogitada para ser a Para noviça. ser a noviça. Além da Ginny Kelly. Não, a Grace Kelly. Grace Kelly. Mas a Grace Kelly ia fazer a baronesa, né? A baronesa, exatamente, que também não foi. Mas eu acho que não ia dar muito certo, porque a Grace Kelly era tão linda e tão doce, né? Que não ia convencer como aquela cínica. Que Que a baronesa é uma figura meio maligna. Assim. Exatamente. Depois da dó dela. Não é maligna, mas ela é que ela cínica. queria, A palavra ela é boa cínica. Se soubesse, tinha trazido minha gatinha de boca. Primeira vez que as crianças se apresentam, ela fala pro outro cínico lá. Fia, que tem que ver. Conta aí, fala. Então, a Julie Andrews, ainda bem, virou a Noviça Rebelde. Só que Mary Poppins, apesar de ter sido gravado antes, foi lançado depois. Então foi a estreia da Julie Andrews. Foi lançado depois, é verdade. Foi a estreia da Julie Andrews no cinema. E, todo mundo se encantou com aquela família, com todo... Porque a história começa com ela na montanha, ela lá, né, noviça e tal. E é muito interessante, aliás, eu tive o privilégio de assistir no cinema, porque passou recentemente, faz uns 3, 4 anos, passou no cinema aqui em São Paulo. E eu vi no cinema. Vi no cinema porque não tinha outro jeito no meu tempo. Não tinha como ver em outro lugar. Tinha que ver no cinema. Mas é impressionante que é um filme que se você... Um cara comentou isso. Se você assiste no mudo, é um musical. Mas se você assistir no mudo, é um baita filme já. Lindo, né, cada cena, cada detalhe, as cenas mais triviais, mais bestas, elas todas são muito bonitas, muito bem enquadradas. A cidade, qual é a cidade mesmo? Salzburg. Onde nasceu Mozart, inclusive. Isso mesmo. E as tomadas da cidade, das montanhas, né? Cara, não tem nada fora do lugar, dá vontade de comer. E não é aquele não tem nada fora do lugar burocrático, né? Tem alma. Tem alma, tem inventividade. É bonito demais. E aí ela tá lá. É um filme que fala sobre vocação também, porque ela é uma pessoa meio indisciplinada, mas a história da Maria mesmo é muito... Apesar de ter várias diferenças com o filme, é uma história muito trágica no começo, porque ela perdeu o pai e a mãe quando era muito nova, ficou órfã, foi criado por um tio meio maluco, meio problema mental mesmo, e acabou em orfanatos, essas coisas, e foi pro convento. Então não era uma vocação, apesar dela ser muito religiosa até o fim da vida. Sim. Ela até realmente quase morrer, ela ajudava. Depois, no final da vida mesmo, ela fugiu para umas ilhas no Pacífico e ficou meio fazendo missões religiosas. Ela sempre... Mas mesmo casada com... ela já era viúva, né? Viúva. Já era viúva, foi no fim da vida. E então, assim... Ela não era aquela vocação para freira mesmo, acabou caindo ali. Sim. E provavelmente as freirinhas perceberam e botaram ela para tomar conta, não imaginaram que ia rolar um romance, né? E o capitão, quando pediu ela em casamento... Aliás, só um parênteses, uma das cenas de casamento mais belas da história do cinema. É demais. Umas cenas de jantar mais belas da história do cinema. As cenas de, sei lá, brincando no barco. O sapo mais bonito do cinema. Mas é muito interessante porque quando você vê o filme hoje, e na época que eu vi tava bem aquela coisa... Hoje ainda tem um anticristianismo enorme, mas tava no auge do wokeismo anticristão, assim, nos cinemas, em todos esses lugares. O cristianismo tá tão dentro dali, de uma forma tão natural, né? Sim, não tem uma pregação, não tem uma homilia ali. Não, ao mesmo tempo tá lá, assim, profundamente arraigado, né? Exatamente. Aliás, você fala que a cena mais sexy do filme é ela de camisola, mas ela tá rezando, ou seja, é um filme totalmente caretíssimo, né? Não tem um beijo. Tem um beijo e é uma bicoca. Não chega a ser um beijo, assim, né? Não, deve ter dois, não tem? Tem dois, tem do menino, do rapaz também, do Então, eu acho que tem 2 beijos o filme inteiro. E é um filme de amor, né? Com romance, uma história é um romance. E na época, eu me lembro que quando eu era jovem, hippie, não sei o que lá, eu tinha um pouco de vergonha de dizer que gostava muito daquilo. Mas não é que eu gostava um pouco, eu gostava pra cacete. Tinha um cinema meio afastado em Santos, que era lá na ponta da praia, chamava Cine Brasília, não sei se você chegou a conhecer. Não. O Cine Brasília foi o primeiro 70mm. Nos anos 70, os cinemas ficavam com filmes em cartaz, assim, por um ano.
entendeu? Principalmente esses cinemas de bairro, que não existiram mais quando você... Eles compravam lá as fitas, devia ser baratinho aquilo, e aí passava o ano inteiro de Noviça Rebelde. Cara, eu fui muitas vezes no cinema, no Cine Brasília, 70mm, porra, noviçona ali, né? É demais, né? Só que eu ia meio escondido, assim, não contava pra ninguém, ia sozinho, entendeu? E aí ficava vendo, então a bronca na época da rapaziada é que foi assim, um filme que só tem 2 beijos, né? Puta caretice, né? Filme que fica lá, a mulher cantando o tempo todo. E eu falava, é verdade, tal, só pra não arrumar treta, né? Mas eu gostava muito, eu era meio fora da curva mesmo. Ali, né? Aquela turma. Mas é engraçado porque eu queria até saber se os nossos ouvintes, a audiência tem alguma história pessoal, porque muita gente tem... Bom, eu praticamente... A minha entrada na música vem através da Noviça Rebelde. Não que seja exatamente isso, porque a gente ouvia de tudo, mas as melhores memórias de infância, as tardes na casa da sua mãe, da minha avó, né? Ali assistindo a Noviça Rebelde, e às vezes perto do Natal, normalmente passava na Globo, né? Porque também era isso, não tinha videocassete. Não. A gente foi ter videocassete mais velho. Então, quando passava na TV, e aí a gente assistia, e aí quando gravou a primeira vez, assistíamos várias vezes. E aí o lance de cantar em família. Exatamente. Né? E nos jantares ou almoço, toda vez tinha um momento Noviça Rebelde, até meio tirando uma onda. É isso que eu ia falar. Né? Tinha um toque de deboche ali, deboche, né? A gente tava debochando daquela caretice toda, né? Mas como toda boa comédia romântica, a gente debochava e depois se apaixonou pelo filme. Exatamente. E, enfim, aí a gente viu muitas vezes, sabe de cor, alguns diálogos. Não, diálogo. Teve um dia muito legal que a gente... Tava passando também na Globo, uma coisa dessa, a gente tirou o som e ficou dublando. Não, foi DVD. Primeira vez que a gente viu em DVD, até tava o teu primo, um sobrinho meu, que o moleque quase mijou de dar risada, porque a gente ficou fazendo uma dublagem, digamos, da coisa, só com palhaçada, né? Não tinha nada sério. Enfim, faz parte da história da família. Assim, por isso que eu falo, essa minha defesa desse filme também tem isso aí, né? Faz parte da vida, desde pequeno. Todas as pessoas que eu conheço. A minha senhora não tinha assistido uma coisa gravíssima. Se eu soubesse antes, nem casava. Nem casava. Só descobri depois de já casado, aí casei na igreja. Pois é, aí tem que segurar. E eu, por outro lado, uma baita inveja, né? Que ela viu pela primeira vez. E quando acabou, ela falou, nossa, é bom. É um filmaço, Verdade. E assim, o filme, ele tem tanta história nas histórias, e ao mesmo tempo ele consegue contar todas essas histórias de um jeito, uma época que a inocência também era um... Assim, tinha... Eu não sei se ainda estava dentro daquele período de Hollywood, eu acho que é bem na mudança da lei... Tinha uma lei, né? Uma lei X uma lei interna dele. Que não podia botar cama de casal, né? Tinha que ser cama separada e tal. Uma bobagem moralista ridícula, mas que não estragou. Não, então, não estraga o filme. Isso não precisa, né, bicho? O bom filme não precisa dessas coisas. Exatamente, ali fica muito claro a paixão dos dois, a coisa de ela corar, né? As pessoas coravam naquela época. Anos 30 na Áustria, né? Imagina. Exatamente. E tudo isso, assim, vai criando um clima, né, de quase de suspense do romance. Fala, pô, será que vai funcionar? Será que vai rolar? Né? E fica sempre quase vai, quase não vai. Ela volta pro convento. E aí, pô, enfim, é legal, é bacana demais. E a história é dinâmica, né? Tem muita coisa. Você tem as músicas que já são divertidas, tem a história dela, desse conflito dela querer, meio que se apaixonar, meio que sem querer, né? Porque na verdade isso é que é legal. Ela vai lá pra cuidar das crianças, meio que se apaixona primeiro pelas crianças, né? Sim. Aquela coisa de, pô, essa molecadinha tá aqui, não pode fazer nada. Era uma molecada má, né? Assim, rebelde. Rebeldes. Eles eram rebeldes, exatamente. Ela sofreu muito na mão desses meninos. Rapazotes. E ela acaba conquistando todos. Sim. Né? Mas menos o capitão. O capitão ainda mantinha a sua dureza ali, a sua frieza de coração, que foi derretido pela música. Que ela trouxe a música de volta a esta casa. Exatamente. E tem cenas memoráveis, o capitão cantando Edelweiss, quando todo mundo... Eu sempre choro nessa cena, todas as vezes. É difícil segurar. Eu não assisti muito o filme, acho que foi umas 87, 88 vezes no máximo, assim. E toda vez nessa cena... Você imagina que a primeira
vez que eu vi foi em 66, faz as contas até 2000 Não, faz tempo que eu não vejo, na verdade. Eu queria ver de novo. Precisa rever. Tá na hora. De repente eu perdi algum detalhe. Exatamente. Aí tem algumas coisas que eu anotei aqui. Por exemplo, o nome The Sound of Music é o nome original, né? Mas foi traduzido como A Noviça Rebelde. É mais ou menos como se o Indiana Jones fosse traduzido como O Arqueólogo Arrojado, sei lá, uma coisa assim. O arqueólogo malucão. O arqueólogo aventureiro, sei lá. Porque, porra, bicho, é verdade. Que tem a ver? The Sound of Music é tão mais bonito, o som da música. Podia traduzir só, né? Sim, o som da música. Essa mania de traduzir. O som das montanhas. Podia até dar uma mexidinha. Exatamente. Exatamente. Uma coisa também que eu percebi que o Capitão, a gente assistiu recentemente Mad Men. Meu, ele é a cara do Don Draper, dá uma olhada. O pessoal fala que ele também parece o Daniel Craig, que é aquele 007, mas ele é o Don Draper. Tinha hora que aparecia o Don Draper, quem assistiu Mad Men, depois comenta aí se é verdade ou não. Quem é o Don Draper? Pô, Don Draper, Mad Men, é o Mad Men. Eu não sei, acho que eu não vi. Você não viu Mad Men? Eu devo ter visto nos anos 80 lá. Não, Mad Men. A série, caralho. Pode que, desculpa. Mini AVC, velho. assim, não, esse foi grande. Um mega AVC. Não, Mad Men, é verdade, ele parece o Christopher Plummer. Exatamente. É muito parecido, é muito parecido. E é meio canastrão que nem ele também. Exatamente. Se bem que o Christopher Plummer era ator de teatro, aquelas coisas. Não, ele tinha toda aquela... Não, mas é meio canastra, né? Eu acho que é um canastrão de propósito. Pode ser. Papel, pode talvez. ser. Não sei. Ele ficou muito tempo sem aparecer no cinema como ator, depois de Noviça Rebelde. Parecia que assim, que era uma carreira meio... De um filme só. De um filme só. Mas aí ele, depois de velho mais já, velho, ele fez uns bons filmes. Aquele Uma Mente Brilhante, ele faz um papel bem legal, papel dramático, forte. E aí ele não tem nada de canastrão, não. Ele faz muito bem. Então, outra coisa que eu anotei aqui é a diferença quando você assiste esse filme criança e depois de mais velho, né? Você vai notando camadas que você não percebia. Por exemplo, Edelweiss, né? Quando ele canta ali no final, que ele canta no festival e tá se despedindo, até se emociona, não consegue cantar. Você acha bonitinho a primeira vez, mas quando é o que você falou, você nem sabia direito que era exatamente. Quando tamanho a perspectiva histórica é outra história, né? O Climb Every Mountain, que eu achava chato quando era criança. Ai, que musiquinha chata, não sei o que. Eu acho uma das quando você ouve depois de mais velho, você fala, cara, aquilo ali você tá falando de uma vida. Não é só. Tem tantas camadas também. Você tá falando assim, ó, é bem na hora que ela tá se decidindo o que eu vou fazer da vida, né? Se eu vou ser freira ainda, ou se eu vou. Se eu volto, se eu ouço meu coração, aquela história exatamente. toda. E que é uma coisa muito legal. Por que fala tanto, eu acho, com a gente, esse momento, depois que a gente é mais velho? Porque é isso, Deus fez a gente para ser alguma coisa, né? E quando você tá em sintonia com essa coisa, aquela música meio que representa tudo isso. E é muito bonito. Aliás, a Nerly Nixon, né, que canta essa música, a Madre Superiora, nome, ela é que dublou você falou, a nossa My Fair Lady, Audrey Hepburn. Mas eu ia falar... continua. Não, eu ia falar um negócio que eu acho importantíssimo, a gente não falou dos compositores. Vamos falar. Vamos falar, né? Porque, primeiro que esses caras são monstruosos, não só nesse filme, né? Eles são uns compositores de cinema e de música popular, né? Música popular. Naquela época, as companhias, né, de cinema, companhias que falam, não, os estúdios. Os estúdios chamavam só os monstros, né, para gravar, assim, George Gershwin fazia a trilha de cinema, Cole Porter fazia a trilha de cinema, então era assim, só tinha a nata da nata. E esse musical, inclusive, é meio fora da era dos musicais, né? Sim, tanto no veio um pouquinho depois, quanto o My Fair Lady. E fez um sucesso danado, quer dizer, mostrando que musicais fazem sempre. Você vê Coringa agora, sucesso. Maluco. Eu não vi, mas... Não, foi um fracasso. Diz que tem umas muito legal, eu achei divertidas. muito bom. Mas, quer dizer, muito bom. Okay. Eu acho que o cinema, o musical, esses musicais
dos anos 50, mais anteriores a sobre Noviça 30, 40, Rebelde, né? eles já são assim, pra mim, o cinema é isso. Pra que uma pessoa sai de casa e vai pro cinema? Pra sentir aquilo ali. Pra mim é isso. Tem um monte de filme bom, dramático, um monte de filme bom que te sai, você sai, pesado e tal. Te faz pensar, te faz, tudo bem. Beleza. Okay. Poderoso Chefão, mas assim, Felipe, saio de casa pra ir no cinema, pra sair do jeito que eu saio quando eu vejo A Felicidade Não Se Compra, quando eu vejo A Noviça Rebelde, quando eu vejo Cantando na Chuva, quando eu vejo um Woody Allen, Meia-Noite em Paris, uma coisa assim. Pra mim o cinema, essa é a função da vida do cinema. Aliás, o Woody Allen faz uma homenagem a esse sentimento com a Rosa Púrpura do Cairo, né? Exatamente. Porque a mulher tinha uma vida miserável, um marido escroto, né? E ela entrava no cinema, estava em plena depressão, de 29. Então o cinema era sair daí, até que os personagens começam a tomar vida real. E ele faz uma homenagem também aos musicais, quando ele fez Sim. Todos Dizem Eu Te Amo. Todos Dizem Eu Te Amo, a Era do Rádio, mas se bem que a Era do Rádio é mais a trilha sonora, né? Enfim, estamos já viajando. A digressão. Agora, essas músicas também, por um tempo eu achei que Edelweiss fosse uma música folclórica, austríaca. né? Não é. Não é, ela é nem composta, essa, né? Nem essa, porque eu achei que essa, especificamente... Eu também achei isso a vida inteira. E disse que a Maria ficou até meio... Assim, dizem que ela não era muito fácil, viu? Não, disse que era complicadinha. A Maria de verdade. A Julie Andrews deu uma amaciada assim Não, disse que ela era casca grossa, né? E tinha que ser, né, bicho? Imagina. A época que ela viveu e tudo que, enfim. E cuidar de 8 crianças, 12 depois, quando ela teve filhos, sei lá quantos. Teve mais do que 7? Mais do que... Eram 7, né? Eu não sei se era exatamente, porque não é... o filme, assim, é claro que é romanceado, né? Tem que ser, pô. Agora, eles são tão... Até hoje existe o grupo, os Von Trapp. Eu não sei se agora, hoje, nesse momento, mas até bem pouco tempo eles têm um disco gravado muito bom. Uma das melhores cenas do Better Call Saul, quem assistiu Better Call Saul e Breaking Bad, né? Que Better Call Saul saiu do Breaking Bad. Quem assistiu tem uma das melhores cenas que é com eles cantando Mozart, não é isso? Uma música de Natal. É com a família original, com os filhos. E eles têm um chalé enorme em Vermont, que a família toda fica lá, as pessoas têm tipo um hotelzinho, as pessoas ficam lá. Existem até hoje. Tipo uma pousada. Tipo uma pousada da família Von Trapp. E que a Maria trabalhou até quase morrer, e depois ela foi para Nova Guiné ser missionária, mas a família continua. Então... Eles estão aí até hoje, eu nem sabia, eu que sou fã do Noviça Rebelde. Eles cantam até hoje, fazem shows, etc. Não sei se fazem shows, mas tem esse disco aí que, inclusive, virou trilha do Better Call Saul, que é uma música que eu falei do Mozart, mas é do Brahms. Que chama In Stiller Nacht. In Stiller Nacht. Uma música maravilhosa, de Natal, né? Maravilhosa. E, então, assim, não é só a história fascinante do filme, mas a história deles... Todos, assim, né? Tudo que continua. Daria para fazer um Noviça 2. Daria. Fazer Aliás, tem coisas que aconteceram impressionantes. Do tipo, esse chalé deles, que eles construíram, pegou fogo uma vez. Tem umas coisas... umas coisas meio assim. Ninguém se machucou. E como é que são o nome dos compositores, que a gente falou também, os compositores das músicas? Porque tem uns nomes... Eu sempre esqueço. Um é o Richard Rodgers... E o outro? Que, compôs muito sozinho também, não era só várias com coisas. Ele. E Oscar Hammerstein. Segundo. Tem uma coleção, quem tiver interessado, uma coleção da Capitol, chama Capitol Singles. Boa. Que tem canções dessa dupla. Era meio que um Lennon e McCartney, assim, eles compunham muito juntos. E essa coleção, aliás, chama Capitol Singles. Então são cantores cantando compositores. É muito bom. Uma coisa também que da vida real, então falando um pouco da vida real deles, é que o pai, o capitão, não era nem contra a música. Ele gostava de música, sempre incentivou. Você falou que era um bonachão, né? Era legal. Então, ou seja, Hollywood acabou com esse cara. Acabou como sempre. Não. Aliás, volta para deixar ele legal. Falando em Hollywood acabou, Hollywood sempre foi sacana, porque na estreia do filme, a Maria não foi convidada e ela pediu uma coisa e falou, não tem lugar. Na estreia, sem sacanagem, quase que eu rasguei os meus DVDs. Todos.
Os meus Quando eu vestidos soube de disso. noviça. Meus vestidos de Os cortina. meus hábitos. Meu, eu Então, fiquei puto com isso, meu. Que absurdo. ridículo. Outra coisa interessante é que você sabe que nas audições para as crianças, sabe quem tava? Mia Farrow, Kurt Russell e Richard Dreyfuss. Todo criancinha. Para fazer as crianças, os papéis de criança. Ah, que estavam cotados. Fizeram audição para. que legal. Tem até na internet a Mia Farrow fazendo a audição lá. Que legal E nenhum que ela não passou. foi. Que legal. Não passaram porque o cara escolheu crianças não muito famosas. Sim. Aliás, a própria Julie Andrews não era famosa. O próprio Capitão não era de cinema. Não, assim, não o era muito. Christopher Ele era mais de teatro, mais né? do teatro. Então, Eu acho que a essa única escolha. famosinha que tinha ali era eu não vou saber o nome da menina, de uma delas, que era aquela moreninha que não é mais velha. Ah, é? Ela era da fazia- família do Remy? Não, ela fazia Perdidos no Espaço. Ah, olha Ela era só. Penny de Perdidos no Espaço. Bom, isso é só quem tem 120 anos que nem eu que pode saber. Agora, uma coisa muito legal é que, pô, na vida real também, a Maria foi lá, se apaixonou pelas crianças. Quando o capitão pediu em casamento, ela nem amava o capitão. Não teve essa história de, me apaixonei. Não sei, era porque ela queria Ela família. queria, primeiro foi pelas crianças, e depois ela falou, não, depois virou o amor da minha vida, porque dizem que era um cara muito legal mesmo, um cara bonitão, só que era mais velho, uns 25 anos mais velho que ela. Mas, assim, foi uma vida interessante, né, dos Muito caras. legal. E só uma coisa rapidinha antes que eu esqueça. Tem um filminho rápido, eu espero que tenha Tem, eu já sei qual que você vai falar. Eu espero que tenha ele inteiro em algum lugar, que é a Maria Junto com a Julie Andrews Julie Andrews. cantando com a Maria de verdade. Cantando E elas Yodel. fazendo o Yadon, fazendo o olerei. Tria yorli yorlio, tria yorli yorlio, tria yorli yorlio, tria yorli yorlio. Muito bom, muito bom. Bom, eu não fiz aqui uma análise do filme porque você vai assistir, né? E a o gente já filme, falou da essência, né, do filme. o filme é sobre, é isso, ela indo lá, encontrando a vocação. Ao mesmo tempo tem essa coisa dos dois amores, né? O amor inocente da menina, que é um amor que é só baseado na paixão e não sei o que, e dá Isso, errado, né? Porque isso, no final a gente vê que É da menina de uma das filhas. De uma das filhas, do da mais capitão, velha. Mais velha. E o amor mais maduro, né? De duas pessoas que já passaram por muita coisa Isso. e que de repente se encontram e falam assim, bom, é isso aí. E tem uma das músicas mais lindas da história da humanidade, que é Something Good, que ela fala uma frase que eu queria ter escrito, que é assim, pô, em algum lugar na minha infância eu devo ter feito alguma coisa boa pra te encontrar. né? Isso. Pô, isso é cantada, né? Não é assim, ô gatinha, você vem sempre aqui. Exatamente. A nora que minha mãe queria. É, na hora que minha mãe queria, exatamente. E pra finalizar, eu vou fazer aqui uma homenagem a um amigo seu, o Pado, né? O Flávio Grande Levi. Pado. Mas isso só pra quem viu o filme, hein? É. Senão não vai entender Quem não nada. viu o filme não vai entender, mas quem viu vai entender e vai ver que o Pado é uma grande figura. E ele fez um poeminha que ele chama de Padices do Pado, né? As coisas que Isso. ele faz, né? Pado Levi. O Flávio Levi, que é o Pado, ele escreveu o seguinte: Reflexões do soldado Rolf. Não sei porquê, fingindo ir embora, naquela noite cheia de mistério, eu me agachei na campa ali de fora e a vi aparecer no cemitério. A sensação que tive nessa hora fez-me acreditar num revertério, de irmos juntos nessa noite embora, deixando o nazismo e o seu império. Mas quando o capitão apareceu, eu vi que o mundo seu não era o meu. Tremi e a minha arma lhe entreguei. Tirei do bolso do meu coração meu grito sufocado até então e sem alternativa apitei. Demais. Muito bem, espero que você tenha gostado. Tinha lá, você não precisava ter lido aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Espero que você tenha gostado. Eu espero ver vocês no próximo Cine Quinto e até a próxima. A gente não esgotou no Noviça Rebelde. Vai ter Nossa, a parte mano. 3, 4, 4, 5, 10 mil. Não, a gente vai ter que cantar as músicas aqui. É. Só que aí precisa estar os meus irmãos. chamar né? a família. Exatamente. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Valeu, E até o valeu. próximo. Obrigado, Cine hein? Quinto. Valeu.